como eu disse, hoje o nosso entrevistado do quadro Entrevista da Semana é o querido pastor Euclides Manhães, pastor da Igreja Batista de Parque Prazeres, e como eu falei na chamada, né, posso dizer que também é meu pastor, porque eu faço parte da Igreja do Parque Prazeres. Pastor Euclides, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Daniel. É um prazer poder participar do programa e quero saudar não só você, como a todos que estão assistindo a gente aí, tá? Que Deus abençoe a vida de todos, tá? Prazer. Agradecemos imensamente a presença aqui do pastor nesse sábado aqui com a gente. E, pastor, hoje a gente vai bater aqui um papo muito interessante, muito importante, falar sobre algo que, nesse momento de pandemia, tem se mostrado muito importante, que é a questão da fé, da religião, da religiosidade. Se a pandemia é bom para aproximar ou até mesmo para distanciar. Então, para iniciar, eu já quero perguntar ao senhor, a igreja, né, esteve um bom tempo fechada, agora que aos poucos está voltando. A igreja fechada, o ato da igreja, do templo, melhor dizendo, está fechado, influencia alguma coisa na fé dos irmãos, dos fiéis? Daniel, essa pergunta tem que ser respondida meio que um sim e não, né? Porque a questão da proximidade, né? A Bíblia fala muito de comunhão, né? E quando a Bíblia fala de como viver essa comunhão, a Bíblia usa palavras do tipo amor ardente, né? A Bíblia chega a ordenar, né? A orientar, orientação apostólica lá no Novo Testamento, de saudarmos uns aos outros com um beijo santo, né? Amarmos ardentemente, o apóstolo Pedro diz isso lá em 1 Pedro 1:22, né? Então, na questão da comunhão, né, a proximidade realmente faz falta, né? Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia nos ensina que essa comunhão é uma comunhão no Senhor, né? É uma comunhão em espírito, tá? O apóstolo Paulo, que vivia viajando, né? Ele escrevia cartas para os seus liderados, né? As ovelhas de seu rebanho, as igrejas, e ele falava, mesmo eu não estando aí com vocês, né? No meu espírito, né? Eu estou como se estivesse junto com vocês. Ele fala isso lá em 1 Coríntios. Então, essa questão da proximidade é importante, né? A igreja tem sentido falta disso, mas não atrapalha, não inviabiliza a comunhão, né? Porque ela é fruto de fé, né? Ela é baseada na esperança de que um dia, né? Digamos que, mesmo que acontecesse de nunca mais a gente poder se encontrar, né? Aqui, a esperança que temos é firme de que um dia estaremos todos juntos, como um só rebanho, um só pastor, no reino dos céus, né? Então, isso não inviabiliza, afeta, mas não inviabiliza a comunhão. Tá? Perfeito. E só até pegando um gancho aí nessa sua última fala, o senhor acha que daqui para frente a tendência é essa? Porque muitas pessoas também acreditam que isso até por conta da tecnologia, que foi muito importante também para as igrejas, as pessoas também, algumas têm medo de gerar ali um certo comodismo, as pessoas se acostumarem com essa qualidade assim, né, dos cultos na internet e não quererem até mesmo voltar para os tempos. O senhor teme isso? Isso já foi cogitado? Olha, eu não temo isso porque aprendi na palavra de Deus a ver que tudo acontece sob o pleno controle de Deus, tá? Então, desde que a pandemia começou, que veio todos os desdobramentos dela, eu procurei entender para minha meditação pessoal e também transmitir isso para o rebanho nas minhas mensagens, que Deus tem, né, os seus propósitos em tudo isso que está acontecendo. E eu até acredito que um deles é exatamente esse: provar a sua igreja. Um dos propósitos de Deus é esse, tá? Provar a sua igreja, meio que peneirar, né? Então, se há alguém que Certo. está, né, aproveitando para poder se acomodar, né? Então,
já está se mostrando o propósito de Deus, né? Não está passando pela disciplina de Deus, né? Não está sendo aprovado nessa disciplina, né? Eu ouvi de um pastor amigo, né, numa mensagem esses dias, né, o querido pastor Antônio, não sei se você conhece bem ele, pregando Nunca há poucos ouvi dias, falar. né? O seu pai esse dia pregando, ele falou uma frase assim que eu creio que Deus usou, ele foi muito feliz, que ele falou que tem gente pegando carona no corona, né, para se acomodar na fé, né? Então, os que com ele está acontecendo isso, né, não estão passando nessa prova, né, que Deus, um dos propósitos dele é provar a sua igreja, né? E, pastor, agora a gente entrou até em um tema que muitas vezes é considerado polêmico, que é até mesmo tabu, até nas igrejas, é a questão até que o senhor fez uma série de lives, acho que continua fazendo, a questão do apocalipse, né? As pessoas temem, muitas estão com muito medo, e algumas, eu vejo até de uma visão errada, isso é uma opinião minha, elas ficam naquela coisa, assim, de muito medo, né? Porque o mundo vai acabar e está acabando, e elas acham que o mundo já acabou, então elas têm que parar. Elas vão ali se conformando, vai acontecer, vai ser assim mesmo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? E se o senhor acredita que é o início aí de tempos muito difíceis? Eu creio que a pandemia ela faz parte de um cenário mais complexo, né? Que Jesus pintou, que ele chamou de sinais, né? São sinais do fim dos tempos. Jesus colocou assim, sinais, depois ele colocou 3 períodos. Princípio das dores, tá? Tribulação e grande tribulação. Então, nós estamos naquilo que se chama de últimos dias. Tá? Os últimos dias começaram desde quando Daniel teve as suas visões, né? O teu xará, profeta Daniel, né? Teve as visões, né, do tempo dos gentios, né? Mais ou menos ali uns 600 anos antes de Cristo. Tá? Ali começou os últimos dias, né? E eles se estenderão até o arrebatamento da igreja, né? O próximo momento que a igreja vai viver, né? Então estamos vivendo a era da igreja, estamos vivendo o tempo dos gentios, onde o evangelho está sendo pregado a todo mundo, né? Em testemunha a todas as nações, tá? Para que então venha o fim. E o fim vai ser esse: princípio de dores, depois tribulação, é um tempo de falsa paz, onde o anticristo vai enganar todos, né? Eu acredito que nessa época a igreja já vai estar arrebatada, né, com o Senhor, né? E depois então virá um tempo de uma ditadura ferrenha que o mundo nunca viu igual, né? Com a imposição aí do sinal da besta e tudo mais, né? E tudo vai ser decidido numa batalha, chamada Batalha de Armagedon, que quando vai acontecer o retorno glorioso de Cristo. Então tem muita coisa para acontecer ainda, certo? E eu creio que a pandemia é mais um sinal, né? Para nós, a nossa geração, né, é aquela coisa estrondosa. Nós nunca vimos nada parecido com isso, tá? Mas ao longo da história, né, tem acontecido esse tipo de situação há muito tempo, né? Isso que Há 100 anos. Ah, só interrompendo o senhor antes do senhor entrar, muita gente justifica que não acredita no Apocalipse justamente por isso, porque eles falam o seguinte: quem viveu a pandemia, né, por exemplo, a gripe espanhola, achou que lá seria o fim do mundo, e não foi. Quem viveu ali, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, achava que aquele seria o cenário. Então, uma pandemia de coronavírus não quer dizer nada. Muita gente usa esses argumentos, né, para justificar que o Apocalipse é algo que não vai existir nunca. exato. Então, essas pessoas, elas estão na situação, né, que o apóstolo Pedro, né, na sua segunda carta, ele deixou bem claro. Olha que Pedro escreveu isso, né, ele escreveu essa carta mais ou menos uns 30 anos depois da morte de Cristo. Tá? Quer dizer, estava ainda no primeiro século. E ele escreveu o seguinte, eu quero aqui ler, responde direitinho isso que você está colocando aqui. Tá? Ele diz assim:
Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E aqui ele estava citando o Salmo 90, né? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então, Pedro já vivia essa situação que você acabou de descrever aí, que é real e que eu também já ouvi de muita gente. Tá demorando, isso não vai acontecer nunca. Desde minha bisavó já se falava disso, olha quanta coisa já aconteceu, né? Todas essas coisas que vêm acontecendo são sinais, são alertas. É Deus, como disse ele aqui no versículo 9, é Deus sendo longânimo, paciente, porque Deus não quer que ninguém se perca, tá? Se Deus pudesse esvaziar o inferno e encher o céu, ele faria isso. Então ele está dando oportunidades e oportunidades e oportunidades. Não só, viu, Daniel, do ponto de vista da história da humanidade como um todo, mas dentro da nossa linha de tempo de vida, né? Cada dia que eu amanheço é uma chance nova que Deus está me dando para que eu entre no caminho dele, para que eu entre nos propósitos dele, e o dia que ele voltar, né, eu possa viver, como disse aqui, nesse novo céu, nessa nova terra, onde habita a justiça, né? Então, os que falam assim, né, estão já meio que desistindo, e desistir não é uma boa. Quem vive na fé, quem vive pela fé, não pode jamais desistir, ainda mais, né, de um projeto como esse, de arrumar esse mundo, né, que é um mundo que jaz no maligno, um mundo de tanta maldade, né? E Deus só não fez isso até hoje porque eu ia nascer, porque você ia nascer, né? Porque ia nascer o filho de alguém, o neto de alguém, né? Então é a longanimidade, é a paciência de Deus, é a graça de Deus dando oportunidade para todos nós, né? Com certeza. Perfeito. E até mesmo a linguagem do Apocalipse ela é complexa, né? Então, às vezes, a gente vê que até alguns líderes evitam até de falar, porque é uma linguagem muito complexa e que as pessoas, às vezes, até acham difícil de entender, de interpretar. E tem muitas interpretações, né? Só bem sabe que existem N interpretações e até acaba que alguns líderes interpretam diferente. Mas é aquela coisa que o senhor falou, tem que crer e continuar vivendo, levando a palavra de Cristo sem também se acomodar, né? Vai acontecer, vamos ficar quietinho dentro de casa, esperando, né, acabar tudo. Eu creio também que não é bem por aí, né? Exato. Com É, certeza. pastor, voltando agora um pouquinho para a questão da pandemia, a gente percebe que a pandemia também, com as pessoas em casa, eu já até tratei desse assunto aqui com uma psicóloga, agora vou tratar com o senhor, foi um problema, foi um período de muitos problemas familiares também. Algumas famílias serviram ali para fortalecer os laços, mas algumas serviram ali para estreitar, o que acaba sendo normal, o sentido do estresse, né? Você ficando mais tempo em casa, gera ali aquele estresse no início da pandemia, isso foi muito marcante, né? As pessoas muitas vezes não estavam acostumadas a passar tanto tempo em casa, aquela coisa, trabalhando com filho, e filho, escola online, trabalho online, então tudo isso também gerou ali um alto grau de problemas familiares, né? Então, qual é assim a dica que o senhor pode dar para os crentes e não crentes que ainda hoje estejam enfrentando esses problemas aí na família? Eu creio que é uma oportunidade, né, para que a gente
se conheça melhor, né, e a gente consiga explorar aquilo que a gente não explorou ainda de nós mesmos, né? Em relação a ter mais paciência, a ser mais tolerante, a praticar o amor, né? Porque o amor ele não é uma ideia bonita apenas, o amor não é apenas um sentimento, né? É muito mais do que mera química, né? Amor é muito mais do que mera emoção, amor é atitude, né? E eu creio que a dica que eu dou para todos, né, é que procurem, né, nesse tempo que estão mais tempo juntos, diante das dificuldades que estão enfrentando, não olha para o outro, não olha para o defeito do outro, olha primeiro para dentro de você e veja em que ponto eu estou contribuindo para isso estar dessa forma. O que eu posso fazer para ajudar nisso? Tá? É hora, né, falando aí de família, é hora de rever a questão de como a autoridade é vivida dentro de casa. Tá? E aí cabe o modelo bíblico. Né? O modelo bíblico é um modelo em que a autoridade, né, dentro de casa é exercida em relação ao marido e esposa, é do marido para com a esposa, tá? E a reciprocidade da parte dela vem na forma de uma submissão, e alguém já foi muito feliz quando disse a questão da submissão, né? Submissão não significa sujeição subserviente, como se fosse aquela coisa passiva, né? Submissão é cumprir uma parte da missão, né? A missão é dos dois, mas a do homem é de liderança, a da mulher é de auxílio. Isso é desde o princípio. Isso tem nada a ver com o pecado. Mesmo antes de pecar, Deus já criou Eva para ser o auxílio de Adão, né? E às vezes as mulheres se queixam disso, mas se esquecem que, sendo do marido a autoridade, tá? É dele também que Deus vai cobrar no dia do juízo final. As mulheres sempre se esquecem disso. Tá? E os homens também, quando se esquivam, né, e deixam por conta das esposas liderar, né? Se omitem. A pessoa a quem Deus vai pedir contas no dia do juízo final da família é o homem, porque a ele foi dada essa autoridade. E continuando, né, do ponto de vista dos pais para com os filhos, a autoridade é dos pais. Hoje a gente está vendo o inverso, né? Os filhos mandando nos pais e os pais sendo totalmente omissos quanto a isso. Então, a dica que eu dou olhe mais, né, para si mesmo, tanto nas suas qualidades como naquilo que você não está explorando corretamente do seu ser, né, para você poder buscar dar o melhor de você, ser a melhor pessoa que você puder, né, dentro da sua casa. E voltarem ao modelo bíblico. Tá? Eu sugiro aqui que leiam as cartas do apóstolo Paulo, né? Efésios, por exemplo, capítulo 5, fala muito claro sobre essa questão da família, como que a família deve viver, né? Como que deve ser o tratamento dentro de casa. Né? E o interessante é que ali, né, antes de falar que o esposo é autoridade, a mulher submissa, no versículo anterior, Paulo abriu o assunto dizendo: sujeitai-vos uns aos outros. Tá? Uns aos outros. É cada um cumprindo o seu papel e bem, para o bem de todos, né? Para o bem dessa comunidade. Essa é a comunidade mãe de todas as comunidades, é a família. Né? Então, se a família vai bem, toda a sociedade tem um reflexo disso. Se ela vai mal, a sociedade inteira sofre. Né? Então, a dica que eu dou são essas duas: o autoconhecimento, né? À luz do propósito que Deus tem para a sua vida, e o respeito ao princípio da autoridade, tá? dentro de casa. Isso é muito importante. É uma chance que Deus está dando para as famílias. Tá? É porque alguns não estão aproveitando, por isso que estão sofrendo. Tá? Verdade. Muito boa explanação. Pastor, para a gente poder encerrar, o senhor aqui, a gente poderia abordar vários assuntos, então eu preferi a gente fazer ali um pouquinho de cada um. Falamos de pandemia, falamos de apocalipse, agora essa questão dos conflitos, e para encerrar, eu gostaria de perguntar ao senhor em relação se o senhor vê que as igrejas do Brasil
e aqui mesmo de Campos, se elas já estão preparadas para lidar com novas coisas, porque nós vivemos no século XXI, a sociedade mudou e tem mudado, muitas coisas que não aconteciam há 10 anos atrás acontecem, imagina há 20, há 30. Então, o senhor vê a igreja preparada para lidar com temáticas que são ainda muito polêmicas em relação à homossexualidade, em relação a pessoas, até mesmo usuários de alguma droga, né, que às vezes até militam, né, em favor de legalizar, mas se dizem ali crentes que querem ir para a igreja, e outras temáticas mais. A igreja, na visão do senhor, está preparada para poder encarar esse novo cenário que a cada dia que passa vem se consolidando e se instaurando mais na nossa sociedade? Eu lamento dar a resposta aí, porque é lamentável dizer, mas a igreja não está preparada, pelo menos na sua maioria, né? E essa falta de preparo vem da falta de embasamento bíblico, tá? A igreja, as igrejas, muitas igrejas, né? Elas negligenciam muito o ensino bíblico, tá? A busca da compreensão, né, do que realmente Deus estava querendo dizer, né, quando falou acerca do homossexualismo, por exemplo, né, quando falou, a Bíblia fala acerca de drogas, né, é lógico que as drogas que tinham naquela época eram diferentes das que tem hoje, né, mas os conselhos que a Bíblia dá em relação às drogas do seu tempo vale para as drogas de hoje em dia, né, da continência, da moderação, do equilíbrio, né, da prudência, né. Sobre a questão do homossexualismo, por exemplo, qual é o grande entrave da questão? É que o homossexualismo ele fere, tá, o princípio da criação. Deus criou homem e mulher, né? Então é igual a idolatria. Só existe um Deus. Então, se eu dobro meu joelho diante de uma imagem, ou sei lá, seja lá do que for, né? Hoje tem idolatria de qualquer tipo, né? Eu estou ferindo o princípio da unicidade de Deus, que só existe um Deus, né? Vivo e verdadeiro. Então, mesma coisa, homossexualidade. Se eu opto por um caminho diferente daquele no qual eu fui criado por Deus, né? Do qual eu vim ao mundo, e existem N razões que levam a pessoa a fazer isso, tá? Eu estou ferindo o princípio da criação e estou afetando, tá, o propósito para o qual Deus criou a sexualidade, que é um propósito reprodutivo, né, e prazeroso, né, de complementação, complementariedade. Né? É, é inegável, não tem como escapar disso, que uma relação homossexual ela não consegue atingir todos os princípios e os propósitos para o qual a sexualidade foi criada. Tá? Só que é aí que eu vejo onde há despreparo. Quando se coloca qualquer uma dessas atitudes como mais pecado do que outros pecados, esse que é o grande problema. Tá? Eu vejo que pecado é pecado, né? Erro é erro, e tem que ser tratado como tal, né? Sem querer particularizar um maior que o outro. Né? Eu creio que uma pessoa homossexual ela precisa ser tratada com respeito, né, com dignidade. Eu sou de acordo, né, que todos os direitos, né, que eu sou de acordo que todo respeito seja dado ao cidadão, independente dele ser homossexual ou não ser, tá? Mas uma coisa é fazer isso, outra coisa é você ser conivente com a perpetuidade das atitudes dele, né? Porque são atitudes que ferem, né, os princípios que Deus estabeleceu. Né? Então, há que se tratar isso com tolerância, com diálogo, com respeito. Né? Eu tenho amigos que são homossexuais e os trato com muito respeito. A melhor coisa que eu sempre faço no meu relacionamento com eles é tratá-los igual como trato qualquer pessoa. Né? Porque Sim. toda vez que você discrimina Muitas que é o pessoas, problema. às vezes, acham até que nas igrejas elas vão ser destratadas, vão ser maltratadas, vão ser desrespeitadas, mas isso que o senhor falou é muito importante, né?
o Isso. respeito acima de tudo para qualquer Sim, pessoa, qualquer com ser certeza. humano. Até porque o respeito ele transcende a linha da religião, do cristianismo, né? É algo de caráter mesmo, né? Uhum. Exato. Então, eu E creio assim, não deve existir imposição, nem de uma parte nem de outra, tá? O primeiro de tudo tem que ser garantido o bom diálogo, né? Tanto da parte do homossexual como da parte da igreja, né? Tem que existir, tem que ser garantido antes de tudo o bom convívio. Tendo isso, mesmo que haja diferenças, tá? De opinião, ou diferença de posicionamento, e a igreja não pode abrir mão do posicionamento dela, porque não é dela, é da Bíblia, tá? Mas dá para conversar, né? Dá para dialogar em cima disso, né? E no fim a verdade sempre prevalece, né? O apóstolo Paulo diz que nós nada podemos contra a verdade, a não ser a favor da verdade, né? E toda atitude tomada por qualquer ser humano tem consequências, né? Toda e qualquer atitude, até mesmo a de, por exemplo, né, a de ser intolerante religiosamente. Quantas guerras já aconteceram por causa disso? Né, por exemplo, quantas pessoas ficaram marcadas por serem intolerantes? Então, da mesma forma, o homossexual, se ele for intolerante em relação ao posicionamento dele, querer obrigar os outros a aceitá-lo, né, como ele é, e, enfim, impor isso, isso terá consequências, né? Então, primeiro de tudo, tem que ser garantido o bom diálogo. A partir disso aí, né, a gente vai conseguir chegar num consenso, né, que é o mais importante. Tá? beleza. E agora, para a gente poder encerrar, pastor, já te agradecendo muito pela sua participação, foi um prazer. Espero que nós tenhamos outras oportunidades, até mesmo pessoalmente, para não termos aí o delay da internet, esse negócio de entrevistar Uhum. via Skype, tem esse delay pessoalmente, é melhor, mas aos poucos nós vamos voltando. E te Uhum. agradeço muito, acho que você conseguiu, acho não, tenho certeza, explanou muito bem aqui várias temáticas, algumas até polêmicas, mas tenho certeza que clareou bastante os nossos pensamentos. E para encerrar, eu gostaria que o senhor fizesse aí as suas considerações finais e deixasse aí um versículo para todos nós. Tá. O que eu quero deixar, né, de mensagem, né, para todos, né, é que busquem o caminho do Senhor. A minha mensagem para todos os ouvintes, né, do nosso programa aqui é que estejam realmente buscando a presença do Senhor em suas vidas. Tá? O versículo que eu quero deixar é o do profeta Isaías, tá? No capítulo 55, versículos 6 e 7, que diz assim: busquem ao Senhor enquanto se pode achar, invoquem-no enquanto ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, pois se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Nós estamos vivendo os últimos dias, como eu falei, não é? E Deus está prolongando isso o máximo que pode para nos dar oportunidade. Mas haverá um tempo em que a porta vai se fechar, né? Tanto na nossa vida pessoal como na história da humanidade como um todo, né? A gente está conversando agora aqui, mas não sabemos se vamos nos encontrar alguma outra vez, né? É a nossa vida pessoal que pode a qualquer momento acabar, né? E da mesma forma, no que diz respeito à humanidade, nós estamos vivendo, né? Agora não sabemos se vamos quanto tempo mais vamos existir como humanidade, né? Como planeta Terra, né? Então, é buscar ao Senhor enquanto se pode achar, se converter dos maus caminhos, né, que todos nós temos nossas falhas e acabamos indo para maus caminhos, né? Então, nos converter desses maus caminhos, voltarmos para o Senhor, porque Ele é um Deus generoso em perdoar. A mensagem que eu quero deixar para todos é essa. Não importa quão longe você foi no pecado, não importa quão fundo você foi, tá? Nas suas atitudes, que você sabe, tua consciência te diz que desagradam a Deus, Deus está sempre com as mãos estendidas para perdoar aquele que se arrepende com sinceridade, tá? Porque não adianta tentar enganar Deus, né? Então, busquem ao Senhor com sinceridade. Deus abençoe a vida de todos.
tá? Todas as famílias. Deus abençoe sua vida, Daniel. Deus continue usando poderosamente você, tá? A gente fica muito feliz de ver você aí dedicando sua vida tão jovem, né, a essa lida tão especial que é da comunicação. Nossa sociedade precisa muito de bons comunicadores, né? E é legal ver você aí nessa lida aí. Que Deus abençoe muito o trabalho de vocês aí, tá? E o programa Se Liga Show. Valeu. Deus abençoe. Valeu, pastor. Muito obrigado. Um forte abraço. Que Deus abençoe também o senhor, sua família e o ministério. Que ele também esteja guiando aí essa volta e que em breve estejamos lá com o templo cheio para poder festejar Jesus. sem coronavírus. Tá bom? Um abraço. Amém, Fique com amém. Deus. Bem, um abraço. Valeu.